seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio aqui do Rumo Certo. Você que está chegando agora, a gente está em live, tá? A gente vai estar comentando aqui toda semana um capítulo do livro Rumo Certo, do Chico Xavier, tá? Então, esse é o livro que a gente vai estar falando aqui toda semana, tá? É o livro de Chico, né? Que foi psicografado através de Emmanuel, né? Então a gente vai estar comentando aqui a cada dia um dos capítulos do Chico, tá? Então você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e vamos começar o nosso bate-papo porque a gente não tem muito tempo por aqui, legal? Bom, e nesse episódio, por acaso, né? E a gente sabe que nada é por acaso, eu abri o capítulo Obstáculos, o capítulo 8 do Rumo Certo, que é a parte onde fala um pouquinho de obstáculos, na página 29. E de verdade, quando eu abri que abriu essa parte para mim, né, de obstáculos, eu achei que eu não poderia ter capítulo melhor para a gente poder iniciar esse nosso projeto, né? Por quê? Porque a gente está passando por um momento bastante complicado, a gente está passando por um momento bastante sensível e quantos e quantos obstáculos a gente tem tido, né, ao longo desses últimos tempos, né, ao longo desses um ano e pouco que tem passado, né, por conta de tudo que está acontecendo. E cada um de nós sabe a dificuldade que a gente está tendo para superar os desafios do nosso dia a dia mediante a todo esse conflito, a todos esses obstáculos que já estão acontecendo de forma natural, né? Então eu vou ser bem sincero que eu fiquei muito feliz. Chiperize, acredito que é assim que se pronuncia. Boa noite, seja bem-vinda. Então eu acredito que não tivesse um tema, né, melhor para a gente estar começando aqui o nosso projeto, né? E é legal que aqui ele consegue abranger bastante coisas que a gente passa no dia a dia. Boa noite, Gilmara, seja muito bem-vinda também você. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura. Eu vou trazer a leitura e a gente vai contextualizando aqui ao longo, né? Plenumi, boa noite, seja bem-vindo. Shirley Perise, legal. Bom, vamos lá. Então olha só, ele começa assim, ó: na execução das tarefas que o Senhor nos concede na seara espírita, encontramos obstáculos de todo gênero, né? Então, a gente vai encontrar obstáculos de todo gênero, seja gênero de caráter pessoal, profissional, no caráter relacionamento, né? Então, e caráter individuais de cada um de nós, né? Então, ele começa aqui, ó: aqueles que procedem das circunstâncias que sejam, né, os empecilhos do tempo. Quando a gente fala de tempo, eu tive numa consulta, inclusive, tem umas 2 semanas, e eu perguntei como é que estava todo esse cenário que a gente está vivendo hoje, né? E ela me perguntou algumas coisas e quando tinha sido o último exame que eu tinha feito para aquela determinada consulta que eu estava fazendo. E eu me perdi e ela se perdeu junto comigo e a gente chegou à conclusão que parece que 2020 não existiu, não aconteceu, né? Devido a tanta coisa que aconteceu, tantas coisas que nós tivemos que passar de uma hora para outra, que não estavam esperados, que parece que o tempo voou, né? Então, é muito comum isso acontecer e a gente acaba se perdendo no tempo. E 2020 serviu para mostrar que o tempo ele é extremamente valioso, né? E a gente, na maioria das vezes, não sabe aproveitar muito bem o tempo que nós temos. Às vezes a gente acaba desperdiçando, a palavra é essa, o nosso tempo com coisas que, na maioria das vezes, não fazem muito sentido, né? Então ele faz aqui: aqueles que procedem das circunstâncias sejam como os empecilhos do tempo, né? Então a gente tem esse tipo de coisa acontecendo no nosso dia a dia. Condução de coisas difíceis, né? A condução difícil, né? Exigências sociais é um outro ponto também que eu vejo que, infelizmente, muitas pessoas deixam se levar por esse tipo de empecilho, por esse tipo de obstáculo,
né? Quantas e quantas vezes a gente faz alguma coisa não porque nós queremos ou porque nós deveríamos, mas a gente acaba fazendo alguma coisa para agradar alguém, para agradar um terceiro, que muitas das vezes, às vezes, nem presta atenção naquilo que a gente está fazendo, né? Então é um obstáculo que a gente precisa também superar, e ele vem trazendo aqui, né? As atividades extras da profissão, né? E isso também no ano de 2020 ficou muito claro. Por quê? Porque muitas pessoas tiveram que trabalhar a partir de suas casas e acabou misturando tudo, né? Boa noite, Aromatim. Bulhões, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E a gente teve que aprender a lidar com tudo isso, né? A gente teve que aprender a lidar com trabalho, casa e filho. Muitas pessoas descobriram que tinham filhos, né? Muitas pessoas começaram a descobrir que eram casadas, porque não vivenciavam aquilo no dia a dia, né? Então são atividades extras profissionais que aparecem na nossa vida, né? E aí ele fala aqui também, aquelas que nascem de casa, né? Quais são as que nascem de casa? A festa imprevista, né? A festa imprevista faz parte do contexto, né? O parente enfermo, né? Quantas e quantas pessoas hoje estão passando por dificuldades, né? Principalmente por esse desafio que a gente teve aí em 2020, né? A visita inesperada ele traz como sendo um obstáculo, e realmente dependendo do momento, o impedimento doméstico. Aqui eu tenho uma história até recente. Eu tenho um jardim aqui na minha casa, né? Um jardim bastante grande, inclusive. E por causa de correrias de trabalho, correria do dia a dia, já tinha para mais de 2 meses, se eu não me engano, 2 a 6 meses, que eu não olhava para o jardim. E quando a gente não olha para o nosso jardim, acontece, né? A gente começa a descobrir que tem mato também junto da grama. E chegou um momento que aquele mato ali já começou a me incomodar. Aquilo estava me incomodando. Por quê? Porque eu passava, olhava para ele e via aquele mato na altura do meu joelho, né? E isso estava me incomodando muito. E a gente tem que aprender a lidar com essas circunstâncias, porque nós já temos o nosso dia a dia, nós já temos o nosso cotidiano, e existem impedimentos domésticos que acontecem ali, coisas que a gente tem para fazer que tiram o nosso eu interior, né? Tiram a gente do sério, mas a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? Enfim, ele fala que muitos chegam também dos entes queridos. Quais estes? Oposição aos pontos de vista, né? Oposição do ponto de vista, né? E é comum também isso acontecer, a gente acabar brigando com alguém querido devido a um ponto de vista diferente. Então isso é um obstáculo na nossa vida. A incompreensão, quantas e quantas vezes isso não acontece no nosso dia a dia, onde a gente às vezes espera por uma palavra amiga, às vezes a gente espera por um incentivo, e da onde a gente menos espera vem aquela palavra de incompreensão, assim, tipo, a pessoa não compreende aquilo que a gente está passando, e a gente às vezes precisa aceitar isso, né? O apelo insistente a regozijos menos felizes, daquelas pessoas que são menos felizes, né? A dificuldade em comum que exige apoio, né? E aí ele fala aqui também, os que se originam no grupo de trabalho. Aí ele fala que azedume dos companheiros, e a gente é um obstáculo muito forte esse, né? Porque às vezes a gente... Márcio, seja muito bem-vindo. Márcio, Bela chegou, muito bem-vinda. E a gente tem que aprender a lidar com os azedumes, né, dos nossos companheiros, com o mau humor. Às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, mas às vezes a gente está naquele dia legal e do nada chega alguém que trabalha com você e faz com que, ou tenta fazer com que o seu dia seja tão ruim ou tão ruim quanto dela, né? Então isso acontece, e é um obstáculo que acontece na nossa vida também, né? A ausência do concurso fraterno, e a gente está fazendo dentro de trabalho, né? Críticas destrutivas, né? A falta de entendimento. Então tudo isso são dificuldades do nosso meio profissional, do nosso grupo de trabalho, né? E aí ele traz aqui como o último ponto, né, aqueles outros dos piores. E aqui a gente começa a aprofundar um pouco, porque a gente começa a entender que todos os outros vão derivar desse último tópico, né? Ele fala, aqueles outros dos piores, os que nascem de nós mesmos. E
eu acho que posso até afirmar, né, que qualquer outro obstáculo, ele sempre vai nascer de nós, porque o fato, Chico não, né? A gente vê isso no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que o fato nunca é nada, né? E a intenção é tudo, e as coisas nascem de dentro de nós, né? Então ele fala que aqueles outros dos piores, os que nascem de nós mesmos, como o desânimo, a irritação, a rebeldia, a intemperança mental, a doença grave imaginária, olha isso, o cansaço suposto invencível. Então, ele traz isso como sendo os piores, porque isso vai influenciar diretamente em todos os outros obstáculos que nós venhamos a ter no nosso dia a dia, né? E ele fala aqui, ó, toda vez que os obstáculos se nos imponham entre o dever e a ação e a necessidade da cooperação do serviço, no serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício de nós mesmos. Peçamos, né, de pedir o auxílio divino através da prece silenciosa e atendamos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência, né? A todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência. Aqui eu quero levantar um ponto legal, porque às vezes a gente está tão imerso no nosso ego, diante a esses obstáculos que acontecem no nosso dia a dia, e o nosso ego às vezes ele fica tão grande que a gente acaba não escutando muitas das vezes aquelas pessoas que querem o nosso bem, né? E ele fala aqui, aqueles que nos digam respeito à tranquilidade de consciência, da consciência. E quantas vezes essas pessoas que querem o nosso bem, chega para a gente e fala, calma, vai dar tudo certo, né? E às vezes a gente simplesmente ignora essa pessoa. E a gente faz questão, na maioria dos casos, né, de permanecer imerso àquela lamúria, aquele desânimo, aquela irritação, aquela rebeldia, né? Então muitas vezes a gente faz questão de permanecer por puro e simples egoísmo e vaidade, né? Então, a partir do momento que a gente entende que se eu olho sempre tudo isso que acontece na nossa vida com justiça, com amor e disposto a fazer caridade, a gente está caminhando para o bem. Por quê? A gente sabe, e é um ditado popular isso, né? Que Deus não coloca nada nas nossas costas que nós não consigamos carregar, né? Então, todo peso que vem a nós, existe um propósito por trás disso. E isso precisa estar claro, a gente precisa aceitar que essas coisas vão acontecer. Só que a partir do momento que essas coisas começam a interferir na nossa convivência com o próximo, na nossa convivência com nós mesmos, é onde o negócio ele começa a desengringolar, porque a gente sabe que a gente está por missão ou expiação aqui nessa terra, e a maioria de nós está por expiação, né? A verdade seja dita. E essas coisas vão acontecer para que nós consigamos provar que nós somos capazes de evoluir com tudo isso que está acontecendo. Então nada acontece por acaso. A gente sabe muito bem disso, só que a gente às vezes não aceita, né? E o simples fato de aceitar já é um ótimo primeiro passo para a gente conseguir desemaranhar tudo isso que está acontecendo. Porque a aceitação, ela dá clareza e dá tranquilidade. Porque quando a gente tem tranquilidade, a gente consegue olhar as coisas por um ponto de vista mais criterioso e entender, cara, o que eu preciso aprender com tudo isso que está acontecendo, com todos esses obstáculos. O que eu preciso aprender com isso? Porque a partir do momento que eu aprendo e entendo que aquilo ali faz parte de um processo de evolução, né, dentro da famosa lei do progresso, a gente começa a entender que a vida pode ser mais leve, né? E é legal que ele fala aqui, ó, peçamos o auxílio divino. E com isso eu vou trazer aqui as questões, né,
do Livro dos Espíritos, onde fala aqui, ó, qual é o caráter geral da prece, né? E fala aqui, ó, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e se aproximar dele e se colocar em comunicação com ele. E às vezes a gente acha que a gente está sozinho, né? Mas não está. Não está. A gente sabe que não está. Só que a gente precisa escutar aquela voz que vem de dentro, que muitas das vezes está imersa em ego, em vaidade. E a gente acaba silenciando uma voz que a gente deveria simplesmente aceitar e entender que aquilo ali está acontecendo por algum motivo e compreender tudo aquilo ali, né? E aí, pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer, né? E dentro disso, eu vou, como a gente fala de obstáculo, normalmente a gente tende a voltar muito para dentro, né? Ou seja, isso está acontecendo comigo e é só comigo e não acontece com ninguém mais. E a gente tende a entrar num famoso vitimismo, né? Ó céus, ó vida, né? Quem conhece, talvez os mais antigos saibam, né? Aquele gatinho lá, eu não lembro exatamente, mas era um grupo de gatos, um desenho, e tinha um que ficava lamuriando: ó céus, ó vida, né? Porque tudo acontece comigo, porque essas coisas só acontecem comigo. E a gente começa a entrar no estado de vitimismo, e o estado de vitimismo nada mais é do que a nossa vaidade sendo colocada em xeque, percebe? Então, quando a gente entende que isso não acontece comigo, primeiro, não acontece por acaso, segundo, acontece com outras pessoas também, eu não estou sozinho nesse barco, e guarda essa palavra, eu não estou sozinho nesse barco. E quando a gente começa a entender isso, eu posso me dar o direito de pedir por ajuda, né? E às vezes a gente acha que precisa passar por tudo isso sozinho. E isso não é uma verdade. E quando a gente fala em pedir ajuda, eu não estou falando só daquela pessoa que está encarnada aqui ao nosso lado. Não. A gente pode pedir ajuda a um ser maior, pode pedir ajuda a Deus através da prece. Através da prece, a gente consegue se comunicar com aquele espírito amigo, se conectar com ele, que a gente fez um acordo lá atrás, antes de vir para cá, cara, me mostra o caminho. O que eu preciso aprender com esses obstáculos que estão acontecendo na minha vida? Por que está ficando tão pesado, né? Então, a prece, o caráter geral da prece, basicamente é isso: louvar, pedir e agradecer. Ou seja, agradeça por tudo que está acontecendo hoje, né? Independente do que esteja acontecendo na sua vida, pode ter certeza que existem pessoas que estão passando por situações muito piores. E a partir do momento que a gente entende que nós não estamos sozinhos nessa batalha, que a gente precisa evoluir, e entende que tem pessoas com pesos, com cruzes mais pesadas que a nossa, automaticamente as coisas ficam mais leves. E a gente sempre volta a nossa visão para onde? Amor, caridade e justiça. Porque a partir do momento que eu entro nessa tríade, as coisas fluem automaticamente. Eu posso, talvez, dizer de uma forma instantânea, tirar todo esse peso das nossas costas. Porque eu aprendi com aquilo ali, eu simplesmente aceitei que por algum motivo eu precisei passar por esses obstáculos, e esses obstáculos eles vão forjar o meu espírito, eles vão forjar a minha alma para a evolução. Simples assim, percebe? Só que às vezes a gente não deixa o nosso ego, na verdade a gente deixa o nosso ego, né? Não deixa não, a gente deixa o nosso ego falar mais alto. Entende? Então, a gente precisa entender isso. E aí, lá na questão 661, fala o seguinte: é válido orar a Deus para perdoar as nossas falhas? Aí fala aqui, ó, Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as falhas. A prece não oculta as falhas. Aquele que a Deus pede perdão às suas faltas apenas o obtém. E agora presta atenção nisso que eu vou estar falando. O obtém porque os atos
valem mais que palavras. Qual é o recado que isso está trazendo? Não adianta eu ficar me vitimizando devido aos obstáculos que nós temos na nossa vida e que todo mundo tem, ok? Todo mundo tem. Eles vão acontecer, querendo você ou não, querendo eu ou não. Nós vamos precisar passar por tudo isso, porque isso já está programado. Porém, nós só vamos evoluir e as nossas preces só vão começar a fazer sentido e a funcionar a partir do momento que os atos eles comecem a acontecer, porque os atos valem mais do que as palavras. Ou seja, só falar que vai mudar, de nada adianta se a gente não agir em prol daquilo. Percebe? Então, olha como isso tudo é tão maravilhoso que a justiça ela prevalece em todos os níveis, seja ele qual for, dos obstáculos que você esteja passando agora. Porque se você não fizer nada em relação àquilo que está acontecendo, não vai adiantar. A gente vai deixar a nossa vaidade, o nosso ego, sobrepor ao nosso espírito interior, ou seja, ao nosso espírito verdadeiro, o nosso espírito transcendente, e vai continuar vivendo tudo isso. Tem uma pessoa que eu acompanho que diz que enquanto você não aprender com esses erros, você nunca vai passar para o próximo nível. E é simples assim. Né? Enquanto a gente não aprender com tudo isso que está acontecendo na nossa vida, a gente não evolui. Percebe? E aí, ele vem aqui na questão 658 e fala o seguinte: a prece é agradável a Deus? Aí fala, a prece é sempre agradável a Deus quando é do coração, porque a intenção é tudo. Tá? E a intenção não vem da palavra. A intenção ela vem do ato e da vontade real de fazer a mudança interior que a gente precisa para que a gente possa evoluir e seguir ali em direção do amor, da justiça, né, e da caridade. E aí, para a gente fechar, eu vou fechar aqui com Marcos 6, tá, do versículo 48 ao 52, para a gente fechar aqui legal. Olha só, no 48 fala o seguinte: ele notou que os discípulos remavam com dificuldade. Ele quem? Ele, Jesus. Tá? Então eu estou falando aqui, porque eu não vou ligar todo o contexto, a gente vai comentando o contexto aqui conforme eu for falando. Tá? Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles, né? Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Só que você já sabe do que eu estou falando. É aquele versículo onde, né, Jesus caminha sobre as águas e vai em direção ali ao barco dos seus discípulos. Né? E aí fala aqui no 49, assim que viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma. E por isso gritaram, pois todos tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhe anunciou: tende coragem, sou eu, não tenhas medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram pasmos. Afinal, eles não tinham entendido o milagre dos pães, né? E a gente traz o milagre dos pães em outro momento. Porque quando seus corações se por quanto seus corações se mantinham endurecidos. Então, lembra que eu falei do barco? E é isso. Quando a gente pede através das preces, quando a gente conecta com Deus, quando a gente conecta com aqueles espíritos amigos que nós fizemos um acordo antes de virmos para essa encarnação, quando a gente conecta com esses espíritos, as coisas começam a ficar mais leves. Ele fala que tende coragem, sou eu, não tenhas medo, porque todo mundo está nesse mesmo barco. Você não está passando por esses obstáculos sozinho, todo mundo também passa
cada um de uma forma diferente, mas nós temos que provar que nós estamos aprendendo com aquilo que nós estamos passando. E a hora que nós não conseguimos lidar com aquilo de forma mais simples, porque a gente sabe que muitas das coisas que acontecem é pesado, a gente só precisa pedir auxílio divino. Através de quê? Através da prece. Porque através da prece, Jesus vai entrar no seu barco e ele vai estar com você. E por mais que o vento esteja soprando para o lado contrário, aquilo que deveria, na sua opinião, estar acontecendo, ele vai cessar esses ventos. As coisas vão se acalmar. E mais cedo ou mais tarde, você vai lembrar daquilo e vai ver, caramba, como eu cresci com todos aqueles obstáculos que aconteceu comigo. Tá? Bom, pessoal, essa é a nossa palavra de hoje. Esse foi o nosso primeiro episódio. Eu comecei aqui a nossa live bastante nervoso, bastante ansioso, mas eu acredito verdadeiramente que, acredito, né, e tenho vontade que tenha realmente tocado algo em vocês, porque a gente passa de verdade por momentos que a gente parece que o mundo vai acabar, né? Só que o mundo não vai acabar, as coisas vão evoluir. E a gente precisa aprender com esses erros, a gente precisa aprender com esses obstáculos, a gente precisa pedir ajuda a quem tem direito, porque tudo isso serve para a gente crescer como pessoa, crescer como espírito, para que a gente consiga caminhar sempre em direção ao amor, à caridade e à justiça. Porque tudo que acontece na nossa vida é pura e simples justiça, porque a gente precisa crescer e aprender com tudo isso. Tá bom? Bom, com isso eu desejo que todos fiquem com Deus, desejo que essa palavra possa ter feito sentido para você e que quinta-feira que vem nós estejamos aqui novamente com mais um capítulo aqui, com mais um episódio do Rumo Certo, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocar todos nós, a nossa vida, nesse rumo, que é o rumo em direção sempre ao que eu falo da tríade, né? A tríade do progresso, que é amor, justiça e caridade. Desejo a todos vocês muito sucesso, um beijo no coração e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.